Como já foi visto que tributo é uma prestação pecuniária, compulsória, obrigatória, que vincula a atividade administrativa da empresa, então aqui nós vamos desmembrar todas as etapas que o contribuinte deve conhecer, ou o seu contador, para que possa minimamente desperdiçar recursos financeiros no pagamento de tributo de forma indevida, ou até mesmo um mecanismo de benefício da economia financeira e tributária quando for respaldado dentro da própria legislação tributária. Então, hipótese de incidência é quando meramente, ou seja, existe só uma ficção jurídica tributária que o fato gerador ocorreu, mas necessariamente deverá cumprir os elementos essenciais do fato gerador, que são 5. Após o cumprimento dos elementos essenciais desse fato gerador, nasce propriamente dito o fato gerador. O fato gerador é esse que ele vai trazer em sua legislação, quem é a base de cálculo, quem é a alíquota, quem é o responsável pelo recolhimento, quando será o seu vencimento e o ente a quem se refere o recolhimento. Então, no momento que o fato gerador nasce, automaticamente também nasce o crédito tributário. Então, esse crédito tributário, que para o contribuinte tem uma versão reversa, né? É crédito tributário para o fisco, mas é um débito tributário para o contribuinte. Então, na figura desse crédito tributário, vamos também desmembrar os 3 tipos de crédito tributário. Então, após o crédito tributário, nasce também simultaneamente a obrigação tributária, ou seja, para o fisco ele tem um direito a cobrar desse contribuinte, para o contribuinte ele tem uma obrigação tributária perante o fisco. Então, gera-se a guia de forma espontânea, né? O próprio contribuinte faz esse recolhimento. Tem-se no momento dessa guia o vencimento, gerado de forma automatizada, e aí o contribuinte tem a opção de pagar ou não pagar. Então, costumeiramente os empresários brasileiros ficam na primeira hipótese de não pagamento, então ele incorre em mora perante o governo. E nesse momento que ele incorre em mora, ele tem outras alternativas legais para que essa cobrança não se caracterize uma sonegação. Então, inicialmente ele fez todo o passo a passo espontaneamente, então ele faturou, emitiu sua nota fiscal, gerou aí os 5 elementos do fato gerador, nasceu o crédito tributário, fez a obrigação, gerou sua guia, porém não pagou. Então não pagou por N motivos, e o principal é a dificuldade ou estruturação financeira que a empresa passa, ou seja, ela tem a opção lá de pagar seus funcionários, pagar seus fornecedores para ter a mercadoria na prateleira, e aí opta em deixar o pagamento do tributo por uma segunda opção, um segundo momento que seja conveniente ao empresário. E aí, no momento que ele não paga, ele não está automaticamente na visão do fisco como sonegador, ele sim apenas e tão somente como inadimplente. Então, ele incorre em mora, só que essa mora ela tem os procedimentos administrativos que o próprio governo, ou seja, o ente que recolhe esse tributo, vai notificar, vai intimar, e nessa notificação, nessa intimação, ele vai dizer o prazo para que o contribuinte se manifeste. Então é praticamente uma autorregularização. Então o fisco hoje em dia, por meio eletrônico, ele tem essa automatização muito melhor do que antigamente. Então passava-se muito tempo em relação à cobrança de um determinado tributo. Hoje em dia não, porque praticamente todas as obrigações acessórias se transformaram em formato digital. E se ele fizer o pagamento, ou seja, a segunda hipótese é o melhor cenário, se ele fizer o pagamento, porque no momento que você constitui uma empresa, então é uma grande falácia no Brasil dizer eu vou ser empresário. Não, cuidado, existem muitos empresários e muito dono de empresa. Então o dono de empresa é o cara que só quer o bônus do status de empresa, mas ele não quer o ônus de honrar os deveres que uma empresa tem que ter. Então a gente costumeiramente recepciona clientes ou prospectos clientes que têm esse pensamento: sou empresa, mas não quero pagar o tributo. Mas não existe a questão, essa vontade de querer. O tributo é obrigatório, então faça chuva, faça sol, fez faturamento, tem que pagar. Descumpriu alguma obrigatoriedade tributária, tem que pagar também. Então até no Brasil
as declarações acessórias têm que ser enviadas de forma zerada. Então, só para você se situar num cenário que o Brasil impôs. Então, geralmente a obrigação acessória ela tem um viés de vincular a obrigação principal. O que seria a obrigação principal? Pagar o tributo. Então, se esse pagamento de tributo não existe pelo fato que a empresa não faturou, consequentemente a loja também não deveria ter a obrigação acessória, mas no Brasil tem. Então, mesmo que você não fature, você obrigatoriamente tem que enviar algumas ou diversas obrigações acessórias para dizer ao fisco que, ó, fisco, eu não tenho funcionário, olha, fisco, eu não tive faturamento, olha, fisco, meu regime de tributação é essa. Então, você tem que ter a obrigatoriedade de informar voluntariamente ao governo qual é o seu status atual. Se tem movimento, se não tem, se faturou ou não faturou, mas tem que informar obrigatoriamente. Então, no momento que você faz essa informação ou deixa de fazê-la, você também corre uma penalidade administrativa, que é a multa. Então, uma infração penal, então é rotulado por meio da multa. Então, não tem para onde correr. Aqui vamos exatamente fazer esse alerta de todos os passos e o cuidado que o empresário ou o contador deve ter no seu dia a dia ou no seu modus operandi na área tributária, para que evite um pagamento desnecessário, seja de tributos da forma a recolhimento maior, ou seja de descumprimento de alguma obrigação acessória, mas que incorreu em uma geração de multa que também vai impactar financeiramente o caixa da empresa.